Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Aqui é o Johnny do canal Segredos da Segunda Voz, né? Hoje nós vamos aí dar continuidade ao vídeo, né? Vídeo passado, e vamos falar hoje acerca do valor que tem a segunda voz, né? Hoje eu quero estar comentando para vocês, explicando que muitas duplas têm acabado, né? Por causa do segunda voz achar que ele não tem utilidade ou se achar que está sendo desvalorizado. Mas eu quero aqui defender, né? É igual eu falei, esse canal é para defender nós que somos segunda voz. Eu faço primeira também, faço segunda, faço várias vozes, assim como o meu parceiro de dupla também. Faz primeira, faz segunda, e a gente faz umas diferenças no nosso CD. Mas tem muitos cantores aí que fica cada um só na sua voz. Por exemplo, conheço muitas duplas que cada um ele canta, por exemplo, canta na primeira, outro canta na segunda e cada um na sua voz e ele não faz. Então eu mais ele, nós articula, cada um faz um pedaço, tem vezes que ele faz segunda e eu faço. Mas naturalmente ele é a primeira voz do CD. Entendeu? Ele é a primeira voz da dupla em si. Né? Mas o que eu quero falar aqui, irmãos? Muitas duplas hoje têm acabado porque as pessoas às vezes começam a idolatrar um, falar mal do outro, e isso vai entristecendo o coração de um. Ele fala assim, então a dupla não precisa de mim, então para que eu estou fazendo aqui? Mas na verdade, gente, você sabe que nós temos o arroz, né? O arroz, você compra o arroz, o pacote de arroz. Só que você não vai comer o arroz cru. Você vai comer o arroz cozido. Então você precisa de colocar ele na água, usar o fogo para aquecer a água e cozinhar, e usar o alho e o sal para temperar. Então vocês viram que tudo tem um... E ficou... Aí quando você vai comer aquela comida, fica uma delícia. Porque então a segunda voz, assim como o back vocal... que tem muitos desvalorizado também, né, os back vocal, que às vezes é como assim, só o solista, só a primeira voz que aparece, os outros não aparecem, entendeu? Então, grupos também, mas eu estava olhando aqui, eu quero defender essa bandeira da segunda voz. Não estou dizendo que o meu parceiro faz isso, meu parceiro é um amor de pessoa, nós já tivemos uma separação de dupla, mas nunca foi por causa desse sentido, né, que eu sempre me senti valorizado na minha dupla. Mas eu vejo, assim, eu conheço várias outras duplas que separaram porque o segunda voz se sentia que ele não tinha valor nenhum, né? E, inclusive, isso traz um trauma, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem aquele timbre para a primeira, gente. A pessoa não tem um timbre para a primeira. Então, como que você que não tem um timbre para a primeira vai fazer uma carreira como primeira voz? Não dá. Então, muitas duplas acabam e quando não tem um timbre... E o timbre da primeira... já justamente aquele peso, aquela força, né, de ser uma primeira voz, né? Então isso acarreta em a pessoa ficar triste, porque se sente desvalorizado, né? Se sente que ele no mercado fonográfico, no mercado da música, ele não tem valor. E vou falar para vocês, o segunda voz é um dos que mais embelezam a música. O primeiro, é claro, a voz definitiva, a voz bonita mesmo, que tem que ser de expressão, é a primeira. Mas as correção, os enfeites, os desenhos, é feito pela segunda voz. Entendeu? E às vezes muitas pessoas, ouve, que nem eu estava vendo aqui, eu vejo a gente que sou cantor evangélico, mas eu vejo muito, né, no secular, porque eu também aprendi muita coisa. Eu comecei a cantar foi no secular, no sertanejo. A minha raiz é sertanejo. E eu fico observando, né? O Marrone, da dupla Bruno Marrone, ele é desvalorizado, né? Mas tira o Marrone da dupla Bruno Marrone, o que fica? Né? A dupla vai para decadência, porque o Marrone faz segunda, o Marrone é uma segunda voz. Então, o pessoal, mas ele é a segunda, ele é segunda, ele não faz terceira, ele faz segunda, ele é a segunda voz, a voz dele é direta. Ele só faz aquele estilo dueto, aquele estilo segunda voz, normal, estilo
ele então, se às vezes não canta, joga uma oitava acima, ele sempre vai jogar uma oitava abaixo, ele nunca vai cantar para cima. Assim como o Leandro, quer dizer, da dupla Leandro. E vários outros cantores no nosso segmento gospel. Aí, os Canarinhos de Cristo, você ouve os Canarinhos de Cristo cantando, mas você vai ouvir eu não sei, eu não tenho assim diferença, Nelson Valmir, eu acho que é o Valmir, que é a segunda voz da dupla. Você não vê ele entrando, sobressaindo para cima nenhuma vez. Ele só faz segunda, só segunda. Ele faz uma oitava abaixo, né? Se ele tiver, então ele nunca que vai fazer um oitava acima. Ele sempre trabalha para baixo ou faz uma terça, mas terça abaixo, não terça acima, que existe isso também. Só em vez de fazer uma terça para cima, subir, ele desce. Então é o estilo deles, gente. Então é o estilo deles cantar. E hoje, na música gospel, na música em si sertaneja, o segunda voz, principalmente, eu estava vendo aqui, os produtores, eles modificaram, né? Os produtores, eles trocaram aquela voz que era mais alta, que antigamente, a segunda voz, ela andava assim, quase que da mesma altura da primeira. Eu acho que uma diferencinha de uma pouquinha coisa mesmo, de diferença, bem pouquinho mesmo. E essa diferença da música que nos anos 90, que começaram a tirar ali, diminuir um pouco a segunda voz, aí fez com que muitos não entendessem. Vocês estão cantando, mas eu só estou escutando a outra. É porque ainda você não sabe diferenciar o que é segunda. É que nem eu estava falando, ninguém canta nisso. Tem uma dupla que eu já estava ouvindo ali, que eles cantam nisso. Duas primeiras. Aí, duas primeiras, eu vejo isso aí não é bem dizer uma dupla. Não digo assim, fazer um nisso num pedaço, né? Igual outros cantores, Mato Grosso Matias faz sempre um nisso nos pedaços. Então, é diferente de você seguir uma música desde o começo com um nisso, entendeu? O nisso quer dizer duas primeiras, ali, duas primeiras, faz duas a mesma voz ali, entendeu? E a gente faz, eu uso mesmo. Inclusive tem muitas pessoas, o que é paralela? Paralela não é o nisso. Tem gente que acha que eu vejo, eu faço a segunda paralela, é o mesmo timbre, mas é uma segunda que chega perto da primeira, mas não é a primeira. Entendeu? Ela não é o nisso. O nisso que é duas primeiras junto e faz aquele pedacinho e depois volta para a segunda. A paralela, ela chega pertinho, mas não chega a ser o nisso. Ela é quase que quase que a primeira, ela chega relando ali, ó. Então, às vezes, muitos não compreendem isso, né? E os dois estão cantando duas primeiras, ou o que seja. E eu tenho visto muito isso nas músicas. Eu acho assim, nós temos que defender, você que gosta da música raiz, tem que defender o seu estilo, o que você gosta de fazer. Eu mesmo, eu gosto demais de cantar. E cantar em segunda, né? Que seja cantar em primeira, que eu canto nas duas, mas na dupla eu sou o segunda voz. E eu vejo muitos, mas por que você não canta, não faz primeira? Eu falo pro meu parceiro, por que você não canta sozinho? Ou já falaram para mim, já falaram para ele também. Mas quando quando a dupla separa, quando vai cantar, aí as pessoas veem e falam, mas por que tá faltando alguma coisa? Gente, falta a segunda. Então, falta a segunda. Então, duplas nenhuma, ou que seja cantor nenhum, sempre trabalha usando uma segunda. Sempre todos os cantores usam a segunda. Você não usa a segunda, ele vai completar com outra coisa. Vai completar com o back vocal, né? E a música gospel, eles usam muito back vocal, né? Já a música sertaneja secular, eles usam mais segunda voz normal e eles não colocam back vocal tanto igual no gospel. Gospel até as duplas eles colocam. Daniel e Samuel mesmo, tem muitos CDs deles que tem bastante back vocal, né? E eu vejo outros cantores também que eles colocam, os levitas, mas mesmo assim eles colocam back vocal no lugar que não atrapalha a segunda de sobressair, né? Isso aí eu acho muito profissional e muito lindo, né? E a gente vai continuar aí defendendo a nossa raiz, gente. Eu quero que você, que está sempre junto com a gente aí, acompanhando o nosso canal, sempre entendendo que a segunda voz faz a diferença na música. Tem pessoas que pensam que a segunda voz é só
É só o cara faz porque mas não precisa, você tá entendendo? Eu escuto um grande cantor também, que eu sou fã demais, Gerson Rufino. Ele canta, tem umas que ele. As que ele não coloca muito segunda voz, ele coloca back. O back vai complementar. Então, porque a segunda voz tem aquele trabalho de fazer aqueles detalhes da música. Então, se não tiver a segunda, vai ter back. Vocês estão entendendo? Então, porque o back usa muitas coisas que a segunda usa também. Só que o back é várias vozes dobradas. Entendeu? Em vez de ser pessoa quem não compreende, sabe que segunda complementa, segunda sempre complementa mais, segunda sempre usa mais coisas. Então, a primeira vai na primeira e vai embora, né? Eu tava vendo aqui, ó, os grupos de quarteto, que coisa mais linda. Quantas vozes? Você sabe que tem várias vozes ali e são divididas, e cada um fazendo a sua voz, né? Cada um fazendo ali o seu trabalho e fica lindo, né? Tem uns grupos mesmo. Então o que eu quero defender, gente? Eu quero defender não somente a música sertaneja, mas sim o valor que tem uma parceria, uma dupla, né? E eu vou estar falando muito nisso no meu canal, vou dando sequência nisso. E você vai se inscrevendo, vai ajudando nós aí, né? Vai compartilhando, né? E nós vamos falando disso aí dentro da igreja, gente. Dentro da igreja, grupos de louvores mesmo que as pessoas não sabem dividir. Tomam aquele punhado de gente, mas às vezes não sabem dividir. Cantam embolado, né? Cada um ou canta tudo nisso ali, todo mundo numa voz. Não. Cada um tem que cantar na sua voz, né? E cada um tem um valor diferente, porque cada um é uma voz diferente, né? Se um faz o baixo, se outro faz tenor, outro faz contralto, outro faz soprano, cada um a sua voz, né? Cada um a sua qualidade. Né? Hoje eu não vou estar passando, tô dando só uma continuidade aqui no que eu tinha falado. A segunda voz, né? Eu tava falando sobre careta, né? Sobre como a pessoa usar a expressão da voz da pessoa para fazer. Então, a expressão de você cantar para uma primeira voz, ela sempre tem, gente, sempre tem, e assim como o back vocal faz, ela sempre tem que imitar, jogar o timbre perto do primeira voz do cantor que está cantando. Porque senão fica desentoado, né? Não fica entoado, fica aquele negócio. Pode ficar afinado, mas não pega o timbre. Então o timbre você tem que caçar ele. E vários produtores acertam, né? E tem produtor que não acerta. Tem produtor que ele faz o back vocal não casa com as vozes que estão cantando. Entendeu? Então isso vai muito da técnica e da experiência que tem, né? E outra coisa, os produtores que modificaram o sertanejo de uns anos para cá, eles modificaram assim, eles tiraram mesmo, muitas pessoas que não compreendem mesmo, eles vão achar que não tem nada, mas a segunda tá ali, né? No caso, eu estava falando aqui do Bruno Marrone mesmo, a segunda do Marrone, ela fica muito baixa. Então, como eu entendo, eu escuto ela. Minha voz, minha voz no meu ouvido conhece, sabe separar as vozes, escuta a voz dele. Só que já tem gente que não consegue escutar o ouvido musical, não tem ouvido musical, então ele não escuta. Ele entende só que é a voz do Bruno que está ali. E assim como diversos, eu já vi gente falar que na segunda do Daniel e Samuel, do Daniel não escuta. Eu falei, rapaz, mas a segunda do Daniel sempre tá lá em cima, né? Daniel e Samuel. A segunda dele é pouquinha coisa mais baixa do que a do Samuel. E não só do Daniel e Samuel, né? Assim como eu já vi do Zé Marco Adriano, né? Essa versão nova dele agora. Então, o Zé Marco Adriano agora com esse novo Adriano agora. Então, o pessoal diferencia muitas coisas, gente. Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar que a segunda voz, ela é um complemento inteiríssimo, porque ela faz mais vozes. Então, a segunda voz, ela só tem um nome de segunda voz, só que ela faz mais vozes ali, entendeu? Ela vira várias coisas ali, ela trabalha na voz, e enquanto a primeira vai embora, e bem legal, né? Tem um hino mesmo, um hino antigo, que é esse aqui, ó.
céu. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Olha a segunda aqui, essa aqui já é aquela mais na cara, ó. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Então, essa segunda aqui, elas trabalham desde o começo ao fim na música, entendeu? Então, gente, eu peço a você, né, que fica conosco aí, tá? Deus abençoe a cada um. Um abraço do Johnny, canal Segunda Voz, né? Segredos da Segunda Voz. Eu aguardo vocês lá, tá? Tá sempre compartilhando e ouvindo aí nossos comentários legais.